os brasileiros não estão no nível da Champions League quando ganharam, ou ganhou até do campeão da Champions, como o caso do Botafogo, e também não estão... Saudações rubro-negras, seja bem-vindo ao Nação em Alerta, o seu canal diário de notícias do Mengão. Hoje vamos acompanhar a comentarista Taina Espinosa e seus companheiros avaliando a derrota do Flamengo por 4-2 para o Bayern, pelas oitavas de final do Mundial. Venha fazer parte da família Nação em Alerta, já se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o mais querido. Ah, e os créditos do vídeo vão para o canal da TNT Sports Brasil. Tamo junto, nação. Sim, acho que deu a lógica. A gente sabe que a elite europeia é melhor do que o restante do mundo. Acho que os jogos da fase de grupos, acho que elas talvez tenham dado alguma percepção para os dois lados, né? Exageradas para os dois lados, né? Os brasileiros não estão no nível da Champions League quando ganharam, ou ganhou até do campeão da Champions, como o caso do Botafogo, e também não estão no nível da MLS quando dois brasileiros empataram com a MLS. Acho que tem ali. E acho que nesse jogo ficou muito claro que essa distância ela pode ser muito refletida na forma como um pune o erro do outro, né? Acho que o Bayern puniu de forma muito coerente com a força do time os erros do Flamengo, e o placar do jogo tá bem claro nisso, né? E aí foi um começo muito forte, né, Ricardinho, que teve o Bayern. E aí, assim, parece que em algum momento o Bayern segurou um pouco, o Flamengo acho que entrou no jogo, teve possibilidades, teve oportunidades, mas no fim das contas o resultado acho que mostra um pouco a fotografia do que foi o jogo, né? Boa tarde. Boa noite. Help me, help you. Não deu pro Flamengo, né? Eu até imaginava que o Flamengo poderia passar, o Flamengo competiu no jogo, tá? Nos primeiros 10 minutos, se pudesse parar o jogo, acho que o Luiz... Cooling break. Cooling break Ele queria seria antes. Bom, né? O Felipe Luiz pararia o jogo. Só que nos primeiros 10 minutos, se entrasse alguém com uma fralda, com 11 fraldas no campo, 10 vai, que eu vou tirar o Gerson, não seria nenhum problema, né? Porque os 10 primeiros minutos do Flamengo estava todo mundo muito fora do jogo, mas muito fora do jogo, né? E o Flamengo foi fazer o seu primeiro ataque, logo depois do segundo gol, a cabeçada do Arrascaeta foi depois do primeiro gol. Depois do segundo gol, né? Depois do cabeçada, primeiro. Né? Depois do primeiro. O Flamengo vai para cima, tem o chance com o Arrascaeta, mas logo depois toma o segundo gol. E ali dava a impressão que até tinha acabado o jogo, tá? Estava vendo o jogo com o Renato, falei, não vai aguentar. Vai tomar o terceiro, o quarto aí, vai entrar em parafuso. Não, o Flamengo começou a jogar, acho que o Bayern até tirou um pouquinho o pé. Aí o Flamengo faz 2-1, vai para cima, busca o 2-2, vem pro segundo tempo, toma o 3-1, aí faz o 3-2 de pênalti, toma o quarto gol e acaba. E o Flamengo deu 3 gols de presente, né? A gente tem que pontuar isso também, né? O primeiro gol é um gol contra, né? Agora o segundo, o terceiro e o quarto são presentes do Flamengo pro Bayern. Claro que tem a marcação forte, claro que tem a linha adiantada, mas, amigo, tem hora que você tem que se livrar da bola, né? Não dá para ficar fazendo toquinho de lado. Tentou fazer e não deu certo. Enfim, vou discordar um pouco Pode de que discordar, eles, de que eles entraram com medo, enfim. Não, é só os 10 primeiros minutos, uma fraldinha para cada um. Então, mas até nos primeiros 10 minutos, acho que tem muito a ver também com o que o adversário impôs ao Flamengo, que num geral, não é algo que esse Flamengo precisa lidar nos duelos ou brasileiros ou sul-americanos. Então também, então o Flamengo precisou também lidar com algo que, num geral, ele não está acostumado, né, Renato? E aí, de fato, não foi tão fácil assim conseguir sair dessa pressão que fez o Bayern. Boa tarde. Ou boa noite, caraca. Boa noite. Não, eu tô muito com você, Thay. De verdade. Eu acho que o que acontece no jogo, de uma maneira geral, lógico que tem erro, mas são erros forçados, não são erros que os jogadores estão sozinhos, não, tem erro porque tem uma organização do outro lado para fazer isso. Alguns, né? A falha do Rossi no gol, por exemplo, não. Não, sim, mas eu digo, a gente tá falando especificamente da saída de bola do Flamengo ali, entendeu? Eu acho que o Flamengo o Pulgar que dá um bico pro trabalhou meio, né? pra isso, pra sair com a bola mais limpa, porque o Bayern faz isso, não é novidade. O Felipe Luiz viu o Bayern fazer isso. Tanto é que eu até pontuo que uma das dificuldades do Bayern é quando essa bola sai da pressão. O Flamengo teve momentos que conseguiu sair uma vez ou outra ali e o campo abriu. Enfim, pra mim não surpreende. Eu vou muito na linha do que o Vitor falou. Pra mim o ponto é aí. Os exageros que a gente viu dos dois lados, agora ficou muito claro. Pra mim o Flamengo não passou vergonha, como muita gente falava, vai amassar o Bayern ou vai passar vergonha. Eu acho que não foi nenhuma das duas coisas. Competiu.
eu acho que o Bayern mostrou que existe sim uma diferença entre a elite do futebol europeu e a nossa elite, que o Flamengo é a nossa elite, mas que não é uma distância abissal. O Flamengo, de verdade, não acho que os caras sentiram o jogo, não acho que o Flamengo competiu, jogou, não acho que foi esse caso, não acho que os caras deixaram o que tinha que deixar em campo, mas eu fiquei assustado. Mas contexto, cara, sai o gol logo de cara. Pra mim o futebol tem que virado cada vez mais um esporte de, como um evento chave, ele mexe muito no tabuleiro do jogo, porque um gol muito cedo assim quebra muito estrategicamente o que você pensa pro jogo. Entendeu? Às vezes você pensa, vou esfriar um pouco o começo do jogo antes de 10, pra depois. Enfim, eu esperava, acho que o Bayern é superior. Tecnicamente é um time, você olha 11 contra 11. O Flamengo é o melhor time da América, o Bayern para mim é um dos melhores times do mundo. Então, assim, não vejo com surpresa. Acho que o Flamengo teve um bom papel no Mundial de Clubes. Eu acho que até aqui os brasileiros, de uma maneira geral, fizeram um bom campeonato. Mas, não, a gente não vai amassar o europeu. Vamos calmar. É o que eu penso. Tem limite, né? Na prática, acho que acabou ficando o que todos nós imaginávamos, né? O Flamengo passando em segundo, a nossa ideia inicial era o Flamengo passando em segundo, o Bayern passando em primeiro e o Flamengo caindo pro Bayern nas oitavas de final. Sim, acho que era... só foi diferente verdade, quem estava em primeiro e quem estava em segundo. É verdade, todo simulador que a gente fez foi isso aí. Eu acho que o simulador de todo mundo previa isso. Um ou outro que botou o Flamengo passando em primeiro contra o Chelsea, que eu acho que poderia ser, e aí acho que é o mérito do Flamengo, né? Mas acho que acabou sendo... Torcendo pro Bayern passar em primeiro, né? Seria outro adversário. Acho que o Bayern... E aí o pessoal falou, o Bayern, ele escolheu jogar contra o Flamengo. Se de fato ele escolheu, foi uma burrice, né? Porque agora ele vai pegar o PSG. Se ele tivesse feito o trabalho dele, ele pegaria o Palmeiras. Mas perdeu um monte de gol, não achei que o time... Mas quem falou isso... Quem falou isso não viu o segundo tempo contra o Benfica, pô. Perderam um caminhão de gols. Caminhão de gols. Acho uma viagem. A pergunta ali, ó, que tá ali embaixo, Vés, o Flamengo competiu de igual para igual com o Bayern? Não acho. Acho que o Bayern O Flamengo não esteve próximo. Acho que o Flamengo praticamente não teve oportunidade mesmo de empatar o jogo, por exemplo. O Flamengo fez 2-1 e aí o Bayern acelerou de novo e fez 3-1. Aí o Flamengo sentia o Flamengo um pouquinho no retrovisor aqui, ele apertava o ritmo e as coisas Mas aconteciam. vocês ficaram com essa sensação de que o Flamengo conseguiu em alguns momentos crescer no jogo, porque o Bayern dava uma tiradinha de pé. Eu acho que, assim, o Bayern, ele entrou, e acho que isso é um reconhecimento à qualidade do Flamengo, ele entrou com uma pressão alta absurda em termos de intensidade, em termos de ritmo. Isso é um reconhecimento... Até o final do jogo, né, Vitor? Exatamente. Final do jogo a gente estava aqui, o jogo estava 4-2, faltavam 7 minutos, o Bayern estava com 6 jogadores no campo de ataque. Talvez tenha sido o jogo que o europeu mais jogou num ritmo alto até aqui no campeonato. Exatamente. E aí, quando ele abre 2-0, eu acho que ele dá uma tirada de pé para se preservar dentro do próprio jogo. O que acontece aqui também, quando o Flamengo faz 2-0 no Criciúma, no Maracanã, ele segura, depois ele acelera de novo. Então assim, mas eu não acho que caiba o jogar de igual para igual, não. Acho que o Bayern foi... Tipo, esse jogo, só porque esse competir de igual para igual foi muito falado lá em 2019, né? Aquele Flamengo e Liverpool. Aquele jogo foi mais igual... Foi mais igual do que esse. Mas esse jogo que você está falando, tem uma entrevista do Rodrigo Caio para o Benjamin Bach, que o Rodrigo fala claramente. Eles tiram o pé. Eles não jogaram na rotação que eles estão acostumados. Mas também tem entrevista do Mané dizendo que o Flamengo exigiu o máximo do entendeu? Você tem várias entrevistas disso. Eu acho que esse jogo do Bayern foi mais... O Bayern controlou melhor do que o Liverpool. O Bayern foi mais dominante. Mas acho que nenhum dos dois. Mas também acho que esse Bayern joga mais desse jeito do que aquele Liverpool. Aquele Liverpool ele não era controlador de jogo. Exatamente. Mas eu acho que o Bayern teve mais domínio do jogo. Não o domínio que eu digo de... Não, domínio assim, de falar... eu estou senhor do jogo. Eu mando quando eu acelero. Ele teve mais do que o Liverpool teve naquela época. Eu concordo. Mas pra mim, nenhum dos dois é de igual para igual. Não, eu acho que hoje não foi de igual para igual. Mas em alguns momentos, o Flamengo jogou de igual para igual. No jogo. Depois dos 2-0, o Flamengo consegue pressionar, consegue chegar lá. Eu acho que isso é um... até faz parte do jogo, porque tá 2-0 contra. Eu acho que isso faz parte do que o Renato falou, que hoje nossa distância para a elite europeia, ela diminuiu, mas ela ainda existe. Existe. Mas ela diminuiu. Os de primeira prateleira de lá para cá, tem um degrauzinho um pouquinho assim. Cara, o mesmo Flamengo que perdeu hoje, fez um baita jogo contra o Chelsea. Que não é de primeira prateleira. Que ainda não é. Eu acho que é até um time que tem potencial pra ser. Inclusive, acabou de contratar o João Pedro, né?
brasileiros. Pode botar no Mundial, inclusive. Pode, porque tem uma janela dentro do mata-mata. É verdade? Ele pode viajar. Sim. Que loucura, mano. Só pra falar, o Felipe Luiz na saída lá falou, é simplesmente reconhecer a superioridade do adversário, passou quem merecia passar e é isso. Eu vou só levantar o debate, tá? E muitas vezes eu levanto o debate aqui, não necessariamente é a minha opinião, mas acho importante levantar o debate. É sua opinião também. Não. Especificamente contra o Chelsea, acho que todo mundo imaginava que podia, ou sei lá, grande parte das pessoas imaginava que podia dar jogo, porque a gente estava falando de um europeu de segunda prateleira contra um brasileiro, um sul-americano de primeiríssima prateleira. E aí o Flamengo jogou na sua característica e foi elogiado, aplaudido por isso. Nesse jogo aqui, vocês acham que o Flamengo deveria mudar a característica de jogo dele por enfrentar um adversário que é melhor? Que pressiona mais, que tem mais qualidade? Então, mas eu acho que eu já falei sobre isso, acho que estava contigo no de placa. O Flamengo não treina para fazer outra coisa. Esse é o ponto. Por que você vai mudar algo? Tem jogadores. Você monta... O Flamengo é um clube que, historicamente, ele tem uma identidade de jogo que é jogar. Você monta o elenco para isso. Você investe nisso. Você treina... Aí, num jogo, eu acho que a chance Você de tem dar um treinador que tem essa ideia, né? Então, e eu acho que a chance de ter tomado um vareio fazendo isso é maior. De verdade. Vou dar um exemplo. O Santos pegou um dos melhores times do mundo, mas o Santos nunca tinha jogado 3 zagueiros na vida. E quis mudar. Eu acho que o Flamengo tinha que fazer. E eu falo isso muitas vezes. Mas o time tem que ter 2 maneiras de jogar. Com esse calendário, meu parceiro, nenhuma você vai ter. Se tiver uma, tá bom. É isso. Então, assim, o Flamengo tinha que jogar o que ele tem que jogar. E eu acho que dentro do que ele tinha que jogar, ele fez um jogo digno, fez um jogo onde competia em alguns momentos e o adversário é superior. Por exemplo, eu acho que o Palmeiras, ele tem 2 ou 3 formas de jogar. Ele tem. Ele joga mais retrancado, ele joga atacando, ele joga construindo, ele joga com ligação direta se precisar. Então acho que ele tem. Mas tem um trabalho desde de setembro, outubro de 2020. Mas até de clube, né? Eu acho que o próprio torcedor, por exemplo, o Botafogo... Mas o Botafogo não tem esse tempo todo de trabalho. Mas e o fez Botafogo um jogo específico contra o PSG. Mas o Botafogo funciona melhor reagindo. Eu acho que é um time que funciona melhor reagindo. Mesmo com o Arthur Jorge, tudo... Ontem ele esqueceu, inclusive, de reagir, né? O Botafogo. Só no final, nos 15 minutos finais. Foi reagir quando já tá tomando 1-0. Ali a Gabriela tem um comentário ali, ó, que eu acho bom. Famoso jogo do erro 0. O Flamengo perdeu nos erros do primeiro tempo. Podia muito ter pelo menos empatado, mas o tal do Harry Kane não perdoa. Os caras são muito fatais. Ainda assim, é Gabriel Amorim. Ainda assim, tô orgulhoso do futebol brasileiro até aqui. A gente tava discutindo sobre isso, né? Que, tipo, o nível dos caras no terço final, no terço ofensivo ali, a capacidade deles do erro 0, que ele falou, é muito maior. De punir os erros, de punir, na verdade, né? Aqui a gente vê muito jogo... o time perdeu um monte de gol, o time perdeu um monte de oportunidade. Cara, a finalização do Kane no 4º gol, acho que até mais... É sacanagem, porque a bola tá perto do corpo dele, é muito difícil, né? E ele chapa num lugar que não... O único lugar que o Rossi pulou bem, o único lugar que tinha pra entrar. Eu uso muito um jogo desse. Eu não sei se vocês lembram. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. O Corinthians, até que o Corinthians era bem inferior ao Flamengo e tal. Começa trocando. E aí, eu acho que com 20 minutos, a bola, bico da área, o Arrascaeta coloca na gaveta. Acabou. É isso, cara, quartas da Libertadores. É isso. Você viu foi 1x0 hoje, né? esse jogo. 2x0. 2x0. O Gabigol fez o segundo gol no segundo tempo. É um baita do artilheiro, isso não tem nenhuma dúvida, né? Isso a gente Tem pouco não tem título, como contestar. Tem um título só na carreira, mas é um baita do artilheiro. Cara, o primeiro gol dele, quando ele erra, ele acerta. A bola desvia no Ortiz e mata o goleiro. E vai na trave ainda, filha da mãe, antes de morrer no fundo do gol. Se ela não desvia, eu tenho a impressão que o Rossi pegaria. Não, acho muito parecido com... Acho que o Paulinho ontem, se não desvia no Barbosa, da finalização, acho que o John também pegava. Acho que o John tava nela. Agora, faz parte do jogo. O Harry Kane, assim, ele é um fedor de gol, né? Como gosta de fazer gol, né? Ele fede gol mesmo, cara. 41 gols na temporada, virou um dos artilheiros da Copa do Mundo. E ele ficou um tempo parado, porque ele teve uma lesão, né, esse ano. Tem que ver o número de jogos dele aí. Você não tem 45, 46 jogos e 41 gols, eu acho que ele tem quase algo como um gol por jogo. Um gol por jogo. Porque ele ficou parado. Mas se a gente tá aqui pelo que eu tô entendendo aqui, os três concordando que tinha que jogar do jeito que jogou mesmo e tal. Então é o famoso não tinha mais o que fazer. Assim, a gente não ficou na dúvida, né? Fez o máximo que podia fazer. A gente até falou... eu acho que aí o sentimento é bom.
E a gente até falou, vou fazer o quê? antes do jogo, de repente, uma possível mudança tirando o Arrascaeta, né? E Você botando falou o Bruno muito Henrique. nisso, né? E botando o Bruno Henrique. Eu tô com o Vitor, eu acho que ele demorou pra tirar. O Arrascaeta fez um jogo muito ruim. Muito ruim. A assistência que dão pra ele é sem querer. Porque a bola bate nele e sobra pro Gerson, que dá um petardo e quase que o filho da mãe do Manuel ainda pega. Filho da mãe de goleiro. Manuel. Ele fez uma defesaça, cara, antes de tomar o gol. Assim, o Arrascaeta fez um jogo muito abaixo, mas muito abaixo, muito abaixo. Mas aí eu acho que pode ter a ver com a intensidade do Arrascaeta. Que era um jogo hoje de mais intensidade. Isso que a gente imaginou que poderia até ter a Precisa... troca, né? Pelo Bayern são 52 jogos e 41 gols Nessa temporada. nessa temporada. Então, menos. o Arrascaeta Tá bom, é um personagem interessante pra gente discutir, porque é um jogador que eu acho que todo mundo tecnicamente sabe da capacidade dele, mas ele é o cara talvez mais talentoso do Brasil que não foi testado nesse contexto nunca na vida. E que muita gente se Enfrentamento. questiona como é que tá há tanto tempo no futebol brasileiro? Como é que não vai pra Europa? Quem sabe a gente tem essa resposta. Exatamente, exatamente. E assim... Que lá atrás nós tivemos questionamentos disso com o Everton Ribeiro. Também, Que, por exemplo, o Everton Ribeiro foi 2 vezes Que ainda seguidas. acho que tem mais intensidade que o Arrasca. sim. Acho que eu sim, acho que sim. talvez. Não muita, mas... Não muito, mas eu acho, mas eu acho que a mas- Porque comparação na casa. comparação era, o Everton Ribeiro foi 2 vezes É. melhor jogador do Brasil, seguidas, é. e ele foi jogar nos Emirados Árabes. A minha não tese pintou, é que né? o Então, mercado tudo bem que a idade já não era das maiores, então Sim. não sei se ele pegaria a primeira prateleira, mas É isso que eu ia falar. Também não- A minha tese sobre o Arrascaeta é essa. Eu acho que ele não é um jogador de primeira e eu acho que ele sofreria em segunda. O Arrascaeta, eu não sei se ele jogaria no Chelsea hoje. Jogaria no do Dortmund. não, acho que não. Mas Então, é que o que é um jogador aí- de primeira, né? real, Ele não tem a... Aí mas eu ele não digo tem a por- técnica. Não, acho que ele tem a é, técnica. time de primeira, Mas você ele tá não falando, tem né? o De primeira prateleira Time, geral. pacote completo. Não, mas de um eu digo jogador pelo de primeira, salário. eu acho. Hoje o Arrascaeta no Flamengo é um jogador que ganha muito bem. É. E eu acho que pra pagar o que ele ganha, ou parecido com o que ele ganha, que eu falei que a gente igualou, e a gente igualou não, a gente se aproximou. Eu acho que um time de terceira e segunda prateleira da Europa talvez não É. tope pagar o que o Arrascaeta ganha Você hoje. quer ver Sim. essa questão física / intensidade? O Andrei Santos, que está no Sim. Chelsea, o Maresca disse que ainda não tinha dado minutos para eles e que não tinha tanta certeza se a questão física dele estava pronta para uma Premier League. E ele jogou uma Ligue 1 E ele de jogou, cabo a rabo ele foi jogando um dos muito. melhores jogadores. É Acho que ele foi seleção do campeonato, se eu É não me engano. isso, é isso. Se eu não me engano, ele foi pelo Strasbourg seleção do campeonato francês. Então, tem um pouco dessa questão e acho que hoje estava muito claro. Quando ele voltou com a Arrascaeta para o segundo tempo, eu acho que o Felipe errou ali. Não sei se ele estava... Não sei se na cabeça dele ele imaginava que não daria para voltar no jogo. E aí quis, talvez... Acho que não. Talvez administrar o... Tava 2-1, não tava? O Ah, não, 3-1. 3-1. Vocês 3-1. Talvez... costumamente um treinador que mexe muito no intervalo, eu tenho a impressão Acho que que ele não. espera sempre um Mas pouco. contra o Chelsea ele mexe no Não, intervalo. não mexeu não. Não. Mas mexeu. Mexe sim, ele volta com o Bruno Henrique Volta no lugar com o Bruno do... Henrique aos Coreia, é verdade, no Arrascaeta intervalo. É porque Então, acho que a gente tem talvez uma ele margem possa... pouca de análise talvez dele, né, ele, de talvez como- ele É. possa tenha tomado a decisão de ir pelo... Não sei se pelo convívio, de falar assim, que eu vou tirar o segundo jogo importante, que eu vou tirar ele no intervalo. É. Acho que isso Mas não. assim, Não. Mas acho que eu- também, assim, o ponto de muitos técnicos não mexerem no intervalo é porque eles querem entender como é que o time volta, mas como é que o adversário volta também, né? É que E aí, às vezes, você essa faz uma leitura, mudança essa e o leitura de adversário treinador também era um fez. negócio que a gente Você fazia entendeu? em Talvez análise pelo de desempenho. desgaste, talvez Esse pelo treinador é um cara relacionamento. que talvez pelo mexe relacionamento. e Não. tem muito treinador tem treinador que mexe muito rápido e tem muito treinador que não, eu vou no intervalo Espera, tentar ajustar, espero uma resposta, se não der, eu troco. Então, Mas com eu 3 a 1, ainda não tenho essa impressão dele do Sim. que Sim. ele é. Mas com 3-1 eu tô com o Vitor Sérgio. Eu voltaria no intervalo com o Bruno Henrique, no lugar da Arrascaeta. Tô perdendo por 3-1. Eu vou tentar tirar aqui. Até tira, né? Com o gol Mas de Não, vocês- não mas volta você- não, Tainá. Ele é substituído aos 11. Então, tô falando. Ele não volta do Então ele intervalo. tá indo mais pra esse perfil. Ele não volta, Pra mim ele era não muito volta, intervalo. Segura, ele é né? substituído. Eu tinha na minha cabeça que, Que eu faz lembrava sentido, de né? ver Ver a a substituição. saída. É que faz sentido, e você a- tem um intervalo ali, você é. conversa, você tenta ajustar, É. você já não... A não ser que o cara esteja fazendo só M, Mas né? é muito raro, né?
É bem raro a gente ver essas substituições. Até acho que agora, quem sabe, esteja dando uma forçadinha, os caras estejam pensando um pouquinho mais, por conta de serem 5 substituições e 3 paradas. E a do intervalo não conta como parada. Então, às vezes, quem sabe o cara... Segura até 10, acho que né, até se vou. não for, né? Mas por senão... exemplo, tem 2 questões que eu quero falar. Uma é você ainda pensar na qualidade técnica do Arrascaeta, né? Ele pode receber uma bola ali, meter a bola no trinco, ou dar uma assistência para quem tá entrando. E a outra, por exemplo, na época que o Zagallo era treinador, tinha aquele rótulo, né? O Zagallo só mexe com 15 do segundo tempo. Então, né, às vezes, tinha ali naquela época esse rótulo ali que acho que os treinadores tentam ver se o que eles pedem no intervalo consegue ter algum... Sim, mas o que a Thay fala é importante, né? Nesse tempo eram 2 trocas. Hoje você tem 3 janelas de troca, né? Você pode segurar... né? Porque você vai poder fazer mais uma troca. 3 substituições. 3 substituições. 3. Hoje é melhor ainda, você faz 5. Faz 5 substituições. Mas se você usa o intervalo, você tem 4 paradas, teoricamente, É muito de estilo. Que nem treinador que troca no primeiro tempo. Aí você me desculpa, isso é uma comprovação que você fez caca. Entendeu? Eu acho que depende. Eu acho que a maioria das vezes é. Eu acho que depende. Vocês acham que melhorou quando o Bruno Henrique entrou? Porque você tá falando que... Eu também acho que não. Mas o Bruno Henrique entrou melhor que o Arrascaeta no jogo. Melhorou ali. Participando mais. Melhorou que eu acho que você teve, assim, um dos fatores do jogo foi o Kimmich jogar praticamente o tempo todo livre. Acho que com a entrada do Bruno Henrique, o Kimmich passou a ter um pouquinho mais de incômodo na saída de bola. Então acho que isso melhorou. O Bruno Henrique entrou atacando muito bem a profundidade. Inclusive tem uma bola longa, se eu não me engano, do Léo Ortiz. Que não tem impedimento. E o Bruno Henrique... Ele tromba com o Manuel. O Neuer saiu e caiu pro pé esquerdo dele. Ele não teve a amplitude para meter ali. Aí empataria o jogo. Empataria o jogo. Seria 3-3. Seria 3-3. Se ele toca por cobertura, a bola entraria. Quer dizer, se ele consegue tinha alguém na cobertura, só que teria que ser uma cobertura rapidinha. Se ela vai no gol, acho que o Tá não chegaria. O senhor se equivocou, porque o Flamengo teve chance de empatar assim. Não é chance. Isso não é chance. Acabou de falar que é chance. Não, isso não é chance. Não? Não, pô. Ele foi profundo, o goleiro sai, uma profundidade, tenta tocar por cima. Não. Ele nunca teve de verdade equilíbrio para fazer o gol ali. Foi a única do jogo, né? Eu acho que a questão é essa. Você assiste um jogo, você consegue ver em quem que tá com o jogo na mão. Sim. E se o Flamengo teve, foi poucos momentos assim. Então, porque hoje a gente, quando fala a palavra controle, a gente leva para uma outra coisa, né? No quesito de controlar as ações do jogo. Mas o jogo, assim, se a gente for pensar, vamos trocar para risco. Eu acho que o Bayern nunca teve risco de tomar um empate. Eu acho que é parecido. Se a gente puder fazer aqui a comparação, um pouco PSG e Botafogo. No sentido do PSG ter a bola, mas o Botafogo tinha controlado as ações do que estava acontecendo. Que é uma coisa que a gente precisa sempre explicar, que ter o controle não quer dizer ter a bola. Que inclusive ontem, se você compara, o Botafogo foi muito mais perigoso contra o PSG do que contra o Palmeiras, e o Botafogo sofreu muito menos contra o PSG do que contra o Palmeiras. É isso, é loucura. Né? Dito isso, o Inter Miami ganhou do Palmeiras, empatou com o Palmeiras, fez o jogo, e perdeu de 4-0 do PSG. Futebol não faz sentido. O futebol é bom por causa disso. E também tem ali uma E o Benfica tomou 4 na prorrogação. Chelsea. Tudo bem, mas tomou 4 do Chelsea e ganhou do Bayern. Então, por isso que é bom. Então, é porque aí eu acho que é um bom debate que os clubes europeus levaram a fase de grupos de uma maneira bem... Para classificar. Uns mais, outros menos. Eu imagino assim, fazendo uma fanfic, eu imagino que o diálogo, assim, do diretor de futebol de alguns clubes com o grupo era assim, vamos lá. Eu sei, vocês estão putos que a gente vai ter que jogar, vocês vão perder as férias e tudo, mas, a fase de grupos é tranquilo. Vai na maciota. E aí depois eles viram que não era tão tranquilo assim, né? O City mesmo só deu uma apertada na Juventus, né? Porque aí viu que a Juventus do outro lado, e mesmo assim teve momentos do jogo ali que, é loucura, mano. Só deu uma apertada porque o Ederson fez uma besteira. Que se o Ederson não dá aquele gol lá, o City ia passear e ia descansar no segundo tempo. Com a Juventus é um dos placares mais mentirosos da história. 5-2? Era pra ser uns 12-2. 12 não. A Juventus não criou chance pra fazer gol. 12-0. Era pra ser no máximo 1. Porque o Ederson deu a bola no pé do cara. E não era pressão, né? Diferente do Flamengo hoje, que teve uma pressão, não era. Ele saiu o passe, o cara tava parado lá, sem fazer pressão, a bola caiu no pé dele. O Harry Kane, na saída do jogo, fez 2 gols, né? Falou, eles ofereceram perigo. Toda vez que a gente lutou, eles lutavam de volta. Então,
Acho que é um pouco Isso do é que bom, né? a gente falou, né? Tipo, eles lutavam e a gente, tá, vamos lá, vamos ter que lutar, vamos ter que fazer mais um. E assim, É que a força do Bayern é um pouco mais poderosa, né? Do que a do Flamengo. assim ficou o negócio. É isso aí, nação! Agora eu quero saber de você qual a sua opinião. Qual foi o erro do Flamengo? Nosso time sentiu a pressão? Apesar da derrota, saímos de cabeça erguida com a consciência de que somos capazes de muito mais. E que esse ano ainda teremos muitas alegrias. Ah, e se quiser continuar por dentro de tudo, tem mais conteúdo aqui do lado. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!